Quais são as 3 especialidades mais prósperas da fisioterapia? Eu já começo esse vídeo te dizendo que é possível prosperar, existe fisioterapeuta bem-sucedido em todas as áreas da fisioterapia, mas existem aí algumas nuances, alguns critérios que tornam algumas especialidades mais prósperas do que outras, mais natural e mais fácil que você seja visto como mais valorizado do que outras. Então vem comigo que eu vou te apresentar aí quais são essas 3. E se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina, já se inscreve aqui no canal da Escola Materna e dessa forma você me ajuda a levar mais conteúdos como esse que ajudam a elevar a fisioterapia, a nos tornar cada vez mais úteis, eficazes e muito bem pagos por isso. Então, ó, clica aqui em se inscrever nesse canal e também em gostei para o YouTube saber que meu conteúdo é relevante e me ajudar a espalhar essa mensagem para mais físios como nós, colega. Então, vem comigo pro conteúdo. Eu organizei esse vídeo da seguinte forma. A gente vai ter aqui quais são os critérios que eu elegi como os mais importantes para classificar uma especialidade como mais valorizada ou não dentro da fisioterapia. Além desses critérios, eu separei quais são as áreas que eu não acredito que são valorizadas, separei quais são os 3 pontos altos, assim, quais são as mais valorizadas mesmo, e deixei aqui algumas menções honrosas. O que é isso? São especialidades que não são de fato as mais prósperas, mas que existem ali algumas peculiaridades, alguns subnichos que nos ajudam como fisioterapeuta a nos destacarmos e sermos bem pagos por isso. Então vamos aos critérios que me ajudaram aqui a decidir quais são as 3 áreas mais valorizadas da fisio. Eu separei que um dos critérios é o valor percebido pelo público, né? Pelo paciente, pelo público que vai adquirir a fisioterapia, que vai realmente pagar pelo nosso serviço. Então, 1 é valor percebido, 2 é o tamanho do público, de um número de pessoas que podem vir a ser nossos clientes, se isso é grande, se isso é pequeno. Então, quanto maior o tamanho do público, mais valorizado eu acredito que seja essa especialidade. A qualidade do público, ou seja, dentro desse público, como que é a facilidade deles adquirirem fisioterapia ou não. E por último, mas não menos importante, a concorrência. Ou seja, a concorrência também faz com que uma área seja mais valorizada do que outra. Quanto maior a concorrência, mais difícil de se destacar, certo? Então, esses foram os critérios para eu chamar uma área de valorizada ou não. E quais são as áreas que eu não acho que são valorizadas, infelizmente, dentro da fisioterapia? Lembrando que eu falei no início que existe fisioterapeuta bem-sucedido em todas as áreas da fisioterapia, mas eu quero dizer que aqui existe aquelas que são mais difíceis, então vem comigo. A primeira área que eu não acho que é bem valorizada é o trabalho intra-hospitalar, especialmente porque eu acredito que a valorização passa por uma linha muito tênue perto dentro do empreendedorismo. É mais fácil você se destacar, é mais fácil você ser bem remunerado, porque o céu é o limite quando a gente fala em remuneração de alguém que empreende, que tem seu próprio consultório ou que atende domicílio, mas que faz seus próprios horários, que não tem um chefe, não tem uma CLT ou um concurso. Então, dentro do hospital é mais difícil de você conseguir realmente expandir, né? O salário ele não é tão elástico como dentro do empreendedorismo e o hospital tem essa trava. Eu também acho que a reabilitação ortopédica, por ter muita concorrência, por ser de fato a primeira escolha da maior parte dos fisioterapeutas, junto com a área de respiro ali, eu também acredito que a reabilitação ortopédica tenha tanta concorrência a ponto de você precisar se descolar muito da média para se destacar, o que não acontece com algumas outras áreas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a reabilitação ortopédica não é tão simples de você destacar dentro da ortopedia, e quando a gente observa para a quantidade de público, até existe muito público para o fisioterapeuta que vai atender a ortopedia. Existe muita gente se quebrando, mas ao mesmo tempo existe uma infinidade muito grande de pacientes que não tem tanto recurso para investir numa reabilitação. Existe muita busca por convênio, não é um serviço de tanto valor percebido como em outras áreas da fisioterapia. E por último, mas não menos importante, existe aqui o paciente da neuro. Eu não acredito que a neuro seja de fato a especialidade mais próxima da fisioterapia, também porque em geral a neuro tem mais um público com menos poder aquisitivo, e quem tem mais poder aquisitivo e atrai esses pacientes para o seu consultório são realmente a galera da neuro que se destaca mesmo. Lembrando que no final eu vou deixar algumas menções honrosas de subnichos dentro dessas especialidades. Mas, de fato, hospital, reabilitação ortopédica e neuro são os que eu tenho um pouco mais de pé atrás quando a gente fala de prosperidade, de área mais valorizada dentro da fisioterapia. E agora vamos para as 3 áreas que eu chamo de, assim, ó, as estrelas, né? As que realmente
fazem o fisioterapeuta com mais naturalidade se destacar e também ser mais bem pago por isso. A primeira especialidade vocês já vão achar muito esquisito, porque geralmente quando a gente pensa nela, a gente pensa em uma galera fazendo exercício dentro de empresas, mas não é bem assim. A primeira especialidade que eu acho muito valorizada tem a ver com a ergonomia. E ergonomia não é ginástica laboral. Ergonomia não é só fazer lá um monte de exercício junto com aquela galera que está trabalhando e que nem quer fazer aquele exercício junto com você. Existe dentro da ergonomia um nicho muito grande de laudos ergonômicos que o fisioterapeuta pode dar. Então, assim, análise ergonômica do trabalho, até anotei aqui, laudo ergonômico, parecer ergonômico, perícia ergonômica. Então, o profissional, o fisioterapeuta habilitado em saúde do trabalhador, ele tem um campo muito grande. Embora a gente não veja tanto paciente falando sobre ergonomia, as empresas contratam fisioterapeutas, as empresas contratam consultoria de ergonomia e existe empresa no Brasil inteiro. Na sua cidade tem muita empresa que vai precisar de um laudo ergonômico para poder lá se está tudo ok dentro do governo. Então, eu realmente vejo a ergonomia como uma área muito próspera, porque tem muito público, ou seja, tem muitas empresas contratando laudo ergonômico e também essas empresas estão dispostas a pagar um valor maior por isso e não podemos nem conversar aqui sem tocar nesse assunto de que a concorrência é muito baixa. Quantos fisioterapeutas ergonomistas que você conhece? Pouquíssimos! Então, com certeza, essa é uma área muito próspera e que a maior parte dos fisioterapeutas não estão olhando para ela. A segunda área aqui, vou puxar uma brasa pro meu assado, que eu acredito que seja muito, mas muito próspera dentro da fisioterapia é a área da saúde da mulher, especialmente a área da saúde da mulher que se associa com a obstetrícia. Por quê? Primeiro porque a concorrência é muito baixa, existem pouquíssimos fisioterapeutas que se dedicam à saúde da mulher, que se dedicam à fisioterapia pélvica e obstétrica. Então, esse é o primeiro ponto, você já vai ter menos concorrência partindo daí. Claro que eu tô falando isso hoje, dezembro de 2023, mas daqui pra frente esse número vai cada vez aumentar e eu espero que aumente porque tem muito paciente precisando da gente. Então, em termos de concorrência, a saúde da mulher, ela tem uma vantagem muito grande, até porque a saúde da mulher, ela é uma área sensível. Não é apenas aproveitar uma oportunidade de trabalhar na saúde da mulher, você tem que ter um perfil, você tem que ter aquele olhar mais sensível, você vai trabalhar com uma questão muito íntima da sua paciente. E aqui eu não coloquei saúde da mulher, porque eu só coloquei saúde da mulher porque eu tava vendo lá na lista das especialidades do COFIT, mas também tem aqui dentro a própria fisioterapia pélvica para os homens, que se destaca muito nesse nicho, que também é muito sensível e existem pouquíssimas fisioterapeutas capacitadas para isso e muita demanda. Existem muitos homens, especialmente aqueles homens com disfunções pós-prostatectomia. E aqui no quesito obstetrícia, que é o que eu mais domino, eu também toco aqui no assunto que é a qualidade do público. Existe grávida o tempo inteiro, existe grávida no Brasil inteiro, existe grávida todos os meses do ano e essas grávidas estão cada vez mais deixando as suas gravidezes mais pra frente, né? Então elas estão engravidando mais tarde e quando a gente engravida mais tarde, a gente pensa mais, a gente se prepara mais. Por isso a gestação, ela passa a ser menos quantidade e a mulher investe mais financeiramente e a fisioterapia passou a ser um bem de desejo. As mulheres não querem sentir dor, as mulheres querem prevenir questões íntimas ali e também querem se preparar para o parto. Então, eu acredito que a saúde da mulher, especialmente a obstetrícia, tem um destaque muito grande e eu vejo isso na minha pele porque eu me destaquei muito rápido. Eu fui bem remunerada como fisioterapeuta muito rápido quando comparado com outras especialidades e outros fisioterapeutas que saíram junto comigo na largada aqui, tá bom? E, por último, mas não menos importante, vamos ao a terceira área que eu acredito e eu vejo com muito bons olhos do ponto de vista de valorização. É claro que aqui eu não estou emitindo a minha opinião, de fato eu estou utilizando esses critérios do valor percebido, que varia muito, né? O valor percebido que o paciente está disposto a pagar para você, tamanho do público, qualidade do público e concorrência. Então, por último, mas não menos importante, eu vou falar aqui da dermatofuncional, mas especialmente a dermatofuncional que se envolve com pós-operatório e massoterapia. Por quê? Quando a gente fala do ponto de vista de dermatofuncional, a gente tem uma concorrência muito grande não só com outros fisioterapeutas, mas também com biomédico, com enfermeiro, com o próprio dermatologista, com o cirurgião plástico, que são pessoas que vão trabalhar com dermatofuncional, às vezes com os mesmos recursos que a fisioterapeuta. Então, eu não tô falando exatamente disso, que a concorrência é muito grande, mas principalmente no pós-operatório, no uso de taping, no uso de drenagem, não só drenagem linfática, mas a massoterapia em geral, pós-cirúrgica, né, pós-operatório, é algo que a fisioterapeuta domina muito, é algo que existe um público muito grande. Então, se a gente for olhar para o ponto de vista de pós-cirúrgico
de cirurgia plástica, cara, a pessoa que pagou uma cirurgia plástica, ela tem dinheiro, ela vê com bons olhos pagar uma fisioterapia para fazer esse pós-operatório. Existem muitas fisioterapeutas dermatofuncional que estão se especializando no pós-parto e até na gestação e acompanhando ela no pós-parto. Então existe também esse olhar bem promissor e eu acredito que a fisioterapia está aproveitando demais essa onda que tá levando os pacientes a contratarem a fisioterapia no pós-operatório. E nesse caso eu citei aqui para vocês 3 mundos em que o paciente ele não está tão acostumado a contratar por convênio. Então esse foi um critério que eu utilizei muito, que é quando o paciente está muito acostumado a contratar uma fisioterapia por convênio, é muito difícil a gente se destacar e prosperar financeiramente. Então, tanto a ergonomia quanto a saúde da mulher e do homem aqui e a dermatofuncional são áreas que o paciente está acostumado a pagar particular e ver valor nisso. E escolher o melhor fisioterapeuta para isso e não o fisioterapeuta que cabe no bolso. E agora aqui eu queria deixar algumas menções honrosas. O que é isso? Áreas que eu vejo uma prosperidade, principalmente alguns subnichos dentro dessa especialidade. Então, a primeira eu vou falar aqui da respiro. Existe um subnicho extremamente próspero dentro da respiratória do que tange a saúde do sono, a indústria da apneia, aquela questão do uso de CPAP, de BIPAP, que é um ganho sob venda de equipamento, sob orientação de uso do melhor ou pior equipamento. Então, a área da respiro existe esse mundo que envolve a apneia, a qualidade do sono, enfim, a qualidade da respiração desse paciente, que eu acredito que esse mundo paga bem também, tá? Por segundo lugar aqui, eu trouxe o Pilates, o trabalho de funcional, de yoga, aqueles fisioterapeutas que investiram em ir numa linha de atividade física mesmo, assim, que o paciente, ele pode não te pagar inicialmente um valor mensal tão alto, mas esse mesmo paciente, ele te paga várias vezes, então o mesmo paciente fica com você por 1 ano. Então, essa qualidade que você tem de não ficar gastando sempre em adquirir novos pacientes e você conseguir fazer o mesmo paciente te pagar várias vezes, eu vejo isso com muito bons olhos, porque você pode focar em sempre ter mais pacientes e ter essa base que vai sempre fazendo uma remuneração adequada para você. E eu não falo apenas de pilates, funcional, yoga, enfim, que são os que me vieram na cabeça, mas, por exemplo, existe ginástica para bebês. Então, existe lá um fisioterapeuta pediátrico, que eu não vejo a pediatria como uma área muito próspera inicialmente, mas eu vejo que nesse nicho, quando o fisioterapeuta consegue colocar o seu paciente dentro de um programa de atividade física, de neurodesenvolvimento, ele consegue se destacar. Geriatria também, tem vários fisioterapeutas que acabam fazendo um acompanhamento profilático mesmo com seus pacientes geriátricos, né, os idosos, e como os idosos vão precisar desse acompanhamento de atividade física mesmo com o fisioterapeuta por um longo tempo, isso acaba sendo muito promissor do ponto de vista da prosperidade mesmo. E por último, mas não menos importante, minha menção honrosa vai para os programas de reabilitação cardíaca e pulmonar, que vão precisar de fisioterapeutas mais experientes, mais embasados e também vão precisar de recursos extras, como às vezes até oxigênio, às vezes até alguns aparatos de reabilitação que envolva outros profissionais, como a reabilitação cardíaca e pulmonar direitinho mesmo, muitas vezes é feito em hospital. E se você vai abrir uma clínica, um centro de treinamento para isso, você consegue mesmo cobrar mais caro e são pacientes que vão precisar de você por um longo período de tempo e você consegue, então, se destacar com esse grupo. Então, tá aí. Falei pra vocês as áreas que eu não considero as mais valorizadas, lembrando que existe fisioterapeuta bem pago em todas as áreas que são mais fáceis de você se destacar, deixei aqui 3 em especial e também algumas menções honrosas. Agora eu quero saber de você, em que área que você trabalha? Você trabalha na respiro? Você trabalha na obstetrícia? Você trabalha em qual área? Conta aqui pra mim nos comentários e me diz se você concordou ou discordou de mim. Aqui nós somos democráticos e eu quero escutar a sua opinião. E Físio, por último, mais ou menos importante, eu quero aqui te fazer um convite. E esse convite é para assistir uma aula avançada sobre fisioterapia obstétrica, o raciocínio clínico que a gente utiliza para acompanhar e tratar as nossas gestações. Se você tem vontade de se tornar fisioterapeuta que você mesmo gostaria de quando a estivesse grávida, uma fisio segura nos atendimentos, eficaz e muito bem remunerada, ou seja, muito bem paga e valorizada por isso, então clica no primeiro link que está aqui na descrição e assista uma aula avançada para você colocar aí os seus pezinhos dentro da obstetrícia, mas eu já te antecipo que as grandes chances existem de você se apaixonar pela obstetrícia. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.